Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, muito boa noite a todos que se fazem presentes, porque nessa noite, meus amigos, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que nós pesquisamos está sendo confirmado meticulosamente, em todos os seus detalhes. Então, está acontecendo. Eu poderia até ter mudado o título da live com estas palavras. De fato, tudo está acontecendo. E num ritmo acelerado. De fato, as coisas estão acontecendo muito rápido. E eu até mesmo, eu acreditava piamente que as coisas iriam suceder de forma rápida, acelerada, mas nem tanto. Me surpreendeu, porque é um ritmo alucinante, frenético, inacreditável. Eu, particularmente, é muito mais fácil para mim falar sobre geopolítica. É porque geopolítica já vem tudo no pacote, você tem que só fazer análise, os textos, tudo prontinho. Exopolítica é desafiador, mas, no entanto, meus amigos, as informações de exopolítica estão num outro patamar nesse momento. Tem uma relevância muito maior, incomparavelmente. É claro que eu vou falar sobre o Kirill Dmitriev, preparativos para a paz. Muitas pessoas não estão tendo a compreensão do que está se passando na superfície, que dirá no mundo underground. Mas a pauta de hoje é sobre o 13 Atlas. O que está acontecendo é simplesmente surreal. É de estremecer até os ossos. Algo sui generis, no mínimo. Então, meus amigos, eu não estou brincando. O que eu vou trazer para vocês é algo muito sério. O 13 Atlas não é mais uma questão de segurança nacional. É uma questão de segurança global. E isto é oficial. Não é um boato, não é uma especulação, é um fato concreto. Então, rede de defesa planetária foi acionada, orquestrada, numa mobilização global entre a ONU, NASA e a Agência Europeia. 13 Atlas está sendo agora tido como um objeto potencialmente perigoso. Perigoso para a humanidade. Que coisa impressionante que está sucedendo. De fato, estamos nos instantes finais desta grande batalha e a grande maioria dormindo em berço esplêndido, infelizmente. Por isso que vocês estão aqui para compartilhar esta grande informação. Jeremy Corbell, do Epinize, esclarece sobre nave invasora. Ele que fez um pronunciamento bombástico em janeiro deste ano. 13 Atlas, manobra ativa confirmada. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, manobra ativa, ou seja, o 13 Atlas está mudando a sua rota, e isso foi confirmado. E está acelerando, neste dado momento. Eu não estou brincando, tá? Isto é sério. Continuando. Interação com o Sol, confirmada também. Então, eu já havia falado que o 13 Atlas iria interagir com o Sol e emanar uma forte energia. Isso já está acontecendo. Está atingindo todo o sistema solar. Dia 29, a gente vai entrar num novo estágio. São vários estágios diferentes. Então, a ativação começou. Quando eu vi a live do Stephen Burns, veja que o Stephen Burns é uma pessoa preparada, uma pessoa responsável, ele que é geofísico, ele começou a live cantando. Não estou brincando, cantando. Ele falou, a ativação começou. E cantou, porque agora a coisa vai acontecer. E eu posso provar. Provar. Não tem o disse que disse, não tem achômetro, são provas. Provas essas irrefutáveis. E eu faço questão de apresentar para vocês nesta noite. Então, a interação com o Sol, eu já venho falando isso desde junho deste ano. Tudo sendo confirmado. Arriscar. Só que o que me surpreendeu é que está acontecendo tudo muito rápido. Eu imaginava, não, vai demorar, vai ser aos poucos. Não. Se continuar nesse ritmo,
talvez, antes coloque palavras na minha boca, né, porque gosto de fazer isso. Talvez, é uma hipótese, tudo possa ser encerrado ainda no final deste ano. Talvez, possivelmente, talvez. Ok? Pois bem, depois eu vou ficar falando para ele. O Demis disse que tudo vai ser encerrado. Não, calma, muita calma nessa hora. Mas é bem possível. Pois bem, estudos de objetos transientes da doutora sueca Beatriz Villarroel serão compartilhados e revisados por pares. Sabe o que significa? Que o trabalho da doutora Beatriz Villarroel foi reconhecido. E agora vai ser publicado em revistas científicas. Sabe que os objetos transientes, quem acompanha o canal sabe muito bem, são naves-mães que estão aqui próximos à nossa atmosfera, que desaparecem e liberam sondas em ocasiões específicas, por exemplo, em testes nucleares. Em 1952, que foi um caso icônico, aconteceu antes mesmo dos satélites serem implementados. A missão Sputnik. Eles já existem, estão aqui. E agora vai ser compartilhado por revistas científicas como uma hipótese válida. Então o circo está armado, falta pouco. Falta muito pouco para a nossa redenção. Pois bem, compartilhe esse vídeo. Vou começar apenas com algumas notícias de geopolítica que são, assim, no meu parecer, tá? Pelo menos no âmbito global, as mais importantes. Loirão pressiona por acordo de paz direto. Aqui postagem do Kirill Dmitriev, que é o enviado especial da Rússia. Ele que é pró-Loirão toda a vida. E é bem próximo do Putin também. Então tem muitas coisas que o Loirão faz que as pessoas não entendem. Se vocês querem entender realmente a verdadeira relação entre Putin e Loirão, é só acompanhar as postagens do Kirill Dmitriev no X. Ali você vai ficar realmente bem informado. Pois bem, um resultado chave da cúpula do Alasca foi o apelo do Loirão para diretamente um acordo de paz, não apenas um cessar-fogo, que muitas vezes não se mantém. Destacou Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimentos, diretamente da sua conta do X, fonte Sputnik Internacional. E algumas pessoas ficaram me indagando, mas os Estados Unidos está ali redobrando sanções contra o urso. Pois bem, faz parte da tática de pressão, para mostrar que o Loirão tem punho forte, para mostrar para o mundo que ele está pressionando o urso e a Usantia também, para um acordo de paz. Então isso faz parte do jogo. Algumas pessoas falando, mas a Rússia diz que apoia a Venezuela. Gente, é só relembrar a história recente, por favor. Por exemplo, na Síria, quem aposto fixo militar do urso na Síria? Os Estados Unidos entrou lá, junto com Israel, e os russos ficaram assistindo de camarote. Não mexeram um dedo. No Irã, idem. Na Venezuela, a mesma coisa. É apenas bravata. É só ver um histórico recente. Tá ok? Pois bem, dando continuidade. Preparativos para a cúpula da paz continuam. Primeiro-ministro húngaro, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, o Péter Szijjártó, está em Washington para discutir a cúpula do urso Estados Unidos em Budapeste, anunciou Viktor Orbán. Então, provavelmente ainda não tem data marcada, mas essa reunião deve acontecer nas próximas semanas, talvez até mesmo na próxima semana. A data exata ainda é incerta, mas quando chegar a hora, realizaremos, acrescentou fonte Sputnik Internacional. E Potos, Loirão, explica a situação em Gaza e coloca os devidos pontos, os devidos pingos nos is. Ele diz que o grupo do terror será erradicado se não se comportar e concordar com os termos do acordo. Então, a gente sabe que vocês querem continuar com esse desencarne em massa, junto com o Natinho, mas eu não irei tolerar. Em outras palavras, vocês vão cumprir o acordo. E ponto final. Ele diz que o grupo extremista está atualmente lidando com uma rebelião e que a liderança nega envolvimento nos ataques. Então o acordo de paz ainda está de pé, em vigor.
e a situação está sendo gerenciada. Você está testemunhando paz através da força. Paz através da força. Palavras do Loirão. O grupo do terror pode ou capitular ou concordar com a paz, ou ser obliterado. Extirpado. A escolha é deles. Mas de uma forma ou de outra haverá paz e ponto final, mesmo porque é uma exigência da dama e das superconsciências. Loirão até apontou que 59 países já concordaram com este acordo. Todo mundo árabe muçulmano virou as costas para o grupo do terror e concordou que eles deveriam ser retirados do poder na Palestina e a batalha deve ser encerrada. O acordo já foi feito, haverá paz no Oriente Médio e ponto final. Bastante contundente o Loirão e intimidador também. Falando em Usante agora, a Usante está condenada. Loirão aposta no urso, enquanto a queda do Zé se desenrola. Sim, só que ele não pode deixar isso transparecer, obviamente, porque ele tem muitos inimigos que estão doidinhos para apontar o dedo. Não, porque você é amigo do Putin e aquele negócio de Russia Gate era tudo verdade. Né? Mas agora que o James Cameron foi indiciado. Então o Loirão tem que tomar muito cuidado com o que ele faz. Ele tem que deixar transparecer que ele é totalmente neutro. Loirão recusou fornecer ajuda militar ao Zé e ao Zante, implorava para manter a possibilidade de diálogo com o urso. Diz o sociólogo italiano Alessandro Orsini, professor associado da Universidade Luiz, Fato Quotidiano. Ele lembrou que Loirão sempre criticou o Bidê por arrastar os Estados Unidos para o conflito uzantiano. Sim, isso é notório. Então agora ele prefere assistir à queda do Zé do que enviar soldados americanos para o conflito. Veja o que está dizendo aqui o analista italiano, que realmente sabe, consegue fazer a leitura do que está acontecendo, diferente de outros analistas. Segundo o especialista, Loirão vê que a situação no campo de batalha já virou contra o Zante há muito tempo. Sim, o Zé não tem como vencer. Por isso ele está se afastando gradualmente do Zé, descolando dele. A Zante está condenada, afirmou Orsini de forma direta. E Loirão que está pedindo a Putin o cessar-fogo, enquanto o Zé está de joelhos, implorando a Loirão para parar os ursos. Verdade, que uma leitura bastante assertiva, bastante lúcida do que está sucedendo. Pois bem, agora vamos para o tema principal dessa noite, que é o 3 e Atlas e a transição planetária que está em vento em popa. Já está acontecendo. Está acontecendo. E eu vou provar. Aqui não tem o disse que disse. Com fatos. Fatos esses que não podem ser contestados. Fato 1. Aqui fonte, sinal Skywatch. Meus amigos, a NASA ativa discretamente a Rede de Defesa Planetária. É isso mesmo. Rede de Defesa Planetária para o 3 e Atlas. O que será que eles sabem? Sabe o que é, meus amigos? Eles sabem que não podem esconder mais a verdadeira natureza do 3 e Atlas. Por isso que este módulo de contingência foi acionado. Esse protocolo de contingência. Sem dizer uma palavra, enterrado no boletim interno. Não falou nada, mas os internautas descobriram. E está aqui a postagem oficial da NASA, que foi acompanhada também pela agência europeia e pela Honolulu. Tudo, é claro, uma coincidência. É claro que não. Isso é impossível ser uma coincidência. Tudo orquestrado. Pois bem, desta noite, Lunar Planet Center, um aviso editorial que diz tudo. Anúncio da campanha da astrometria de cometas IAWN de 27 de novembro de 2025 a 27 de janeiro de 2026. A campanha terá como alvo o cometa 3 e Atlas. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Estou pegando aqui o texto original. Pois bem, que fica claro que isso não é um boato. Tá? Isso é um fato. Inclusive, foi comentado pelo próprio Avi Loeb e outros especialistas. E está aqui para vocês. NASA coordena a campanha global contra cometa interestelar 3 e Atlas. Informação oficial. Confirmada, inclusive, pelo Grok. Pois bem, coincidentemente, mas não é tanto, claro que não é coincidência, no mesmo dia
do anúncio da campanha, o SET busca por inteligência extraterrestre. Na verdade, foi 2 dias antes. Tá? Lançou protocolos de detecção pós-revisão drasticamente atualizados, expandindo seu escopo de apenas sinais de rádio para incluir tecnoassinaturas amplas, porque possivelmente essas tecnoassinaturas serão identificadas no próximo dia 29, aonde o 3 Atlas ficará mais próximo do Sol, onde terá o seu periélio. É termo astronômico. Isto é impressionante por si só. O circo já está armado. Com regras críticas de que nenhuma resposta a extraterrestres pode ser transmitida sem consulta prévia à Honolulu. Só que é um site oficial, do SET. Tá? Bom frisar aqui. Inclusive, você pode baixar esse documento em PDF. Eu não estou brincando, isso é sério. O que está acontecendo agora é sério, é quente de verdade. Então, meus amigos, tudo que eu falei nos últimos anos foi apenas uma preparação. Agora está acontecendo. Então, apertem os seus cintos. Apertem os seus cintos. Para que vocês possam compreender a magnitude, o tamanho disso, aqui o artigo do Avi Loeb. Ele que identificou o Oumuamua em 2017 e tem feito várias afirmações bombásticas com relação ao 3 Atlas recentemente. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides iniciou uma campanha para monitorar o 3 Atlas e isto é oficial. A assinatura tecnológica mais clara do 3 Atlas seria uma manobra ou um lançamento de mini-sondas perto do periélio no dia 29 de outubro de 2025, tá próximo, na próxima semana. Por isso que o Instituto SET abriu o seu leque de pesquisa para a questão de tecnoassinaturas. É claro, é claro que é por causa do que supostamente pode acontecer, potencialmente pode acontecer, no dia 29. Aliás, o próprio Avi Loeb já tinha alertado sobre isso já faz algum tempo. Estão compreendendo? As peças se encaixam perfeitamente. E não precisa ser nenhum gênio para conseguir interpretar isso. É só ter boa vontade. Porque é muito claro. Só faltou eles falarem, olha, a gente vai aqui, Instituto SET, né, a ONU, a NASA, a Agência Europeia, todo mundo. A gente está de olhos no 3 Atlas porque talvez no dia 29 ele pode se apresentar como um objeto anômalo, que não é, ou seja, não é um cometa mesmo, ou uma nave-mãe extraterrestre, e nós não podemos mais esconder da população. É isso que está acontecendo. E é nítido. Pois é. Se você não está impressionado, deveria estar impressionado e deveria também, nesse momento, compartilhar este vídeo. Pois bem, aqui é um dossiê completo para vocês, com vários detalhes diferentes. Impressionante, hein, Avi Loeb? O ponto ideal para uma manobra para acelerar os acelerar. É bom frisar que o 3 Atlas já está acelerando e mudando a sua rota. Isso aqui não é canalização. É bom ter senso de proporção. O que é ter senso de proporção? É saber medir as coisas. Isso aqui tem um tamanho, isso aqui tem outro tamanho. Eu estou falando de informações oficiais. Pois bem, ok? Então, o senso de proporção é muito importante nesse momento. Até mesmo para você poder desenvolver, né, a sua capacidade de raciocínio. Pois bem, né? Para acelerar ou desacelerar uma nave espacial é maior aproximação do Sol. Um impulso na direção da velocidade do pico oposto a ela maximizaria o ganho ou a perda de energia cinética. Realmente incrível. E está aqui para vocês. Mobilização global em torno do 3 Atlas. Levanta suspeita sobre a operação conjunta da Honolulu, NASA e ESA. Enquanto a população está preocupada com Lula, está preocupada com o Trump, está preocupada com Putin, as principais agências de inteligência do mundo estão preocupadas, sim, com o 3 Atlas. Os militares, generais, 2 estrelas, todos os olhos estão voltados nesse momento para o 3 Atlas.
enquanto a população alienada fica perdendo tempo. Por isso que é importante você ter senso de proporção. Saber, ó, isso aqui é uma coisinha, isso aqui é uma coisa enorme. Saber distinguir. Isto sim pode mudar o mundo para sempre nas próximas semanas. E ninguém está compartilhando. Isso que é impressionante, ninguém está falando nada. Isso me deixa realmente estarrecido. Vamos continuar. Isso aqui está ficando muito bom. E o final é melhor ainda. Porque eu vou trazer um especialista aqui. Porque além de especialista e cientista, é um espiritualista também. Que é o Stephen Burns. Uma combinação que é realmente perfeita. A recente ativação da Rede de Defesa Planetária da NASA para monitorar o objeto interestelar 3I Atlas. Bom, você não vai monitorar um cometa, presta atenção, meus amigos. Um cometa, um asteroide que seja, que não tem hipótese alguma, nenhuma chance de colidir com a Terra. Tá? Matematicamente falando, e você pode falar com qualquer astrônomo do mundo, qualquer cientista, matematicamente é impossível. Quando você vê ONU, NASA, ESA, todo mundo, generais, o mundo inteiro se mobilizando, tendo sua atenção, seu foco num objeto interestelar, é porque é uma nave alienígena e de ativação. E eles estão com medo do contato direto com a população. Essa aqui é a verdade, que é iminente. Por que vocês acham que o Dr. Gui estava tão empolgado? Sabe o que acontece? As coisas estão explícitas. Está escancarado. Não precisa de canalização, inclusive. É só estudar. É só abrir as pesquisas. Está tudo explícito. Pois bem, não estou dizendo que canalização seja importante. Até, aliás, para a gente chegar nesse estágio, eu já utilizei inúmeras vezes canalização. Eu só estou dizendo que as coisas estão tão abertas, tão arreganhadas, que não é mais necessário. Só basta uma investigação honesta. A recente ativação da Rede de Defesa Planetária da NASA para monitorar o objeto interestelar 3I Atlas, conhecido como C2025N1, tem provocado apreensão em círculos científicos e diplomáticos. Imagine, a diplomacia do mundo inteiro está apreensiva. Eles não estão apreensivos por causa da Ucrânia, eles estão apreensivos por causa do Brasil, por causa da Venezuela. Não, isso é fachada. O que realmente está preocupando e fazendo que os maiores líderes globais do mundo não durmam de noite é o 3I Atlas. Pois é. A medida anuncia discretamente em um boletim técnico, aqui, Minor Planet Center de Harvard, acendeu um alerta global e agora envolve não apenas a NASA, mas também a Agência Espacial Europeia, a ESA, e setores ligados à ONU no LU. O negócio é grande de verdade. Mesmo porque, se não fosse uma coisinha, não teria essa mobilização toda. Pois é. É meio óbvio, mas tem que ser dito. O que é isso, afinal? A gente que estuda isso ano após ano, 12 horas por dia. Presta atenção. Você que acompanha o canal de forma assídua, porque todas as lives são episódios de um grande contexto, páginas de um grande livro, vai saber interpretar isso. E aqueles que têm visão além do alcance. Esses protocolos de contenção e alerta sobre o 3I Atlas denotam, primeiro, que eles não estão mais conseguindo esconder a verdadeira natureza do objeto interestelar, que não é um cometa. E segundo, estão engatando uma tentativa de narrativa de falsa invasão. Sim, eles vão tentar. Podemos mencionar ainda a advertência do Avi Loeb, recentemente. Não sei quantos aqui já viram. Eu citei, inclusive, na última terça-feira, segundo o qual as pessoas devem tirar férias antes do dia 29 desse mês. Avi Loeb falou, se não tirou férias, tira férias agora, porque talvez você não tire férias nunca mais. É isso que ele está sugerindo. Ou seja, no periélio do 3I Atlas, que será no próximo dia 29 de outubro. Se a existência dos extraterrestres for divulgada nas próximas semanas, presta atenção no que eu vou falar. Nossos amigos interdimensionais, nossos amigos físicos também, nossos amigos da intraterra, têm pouco tempo
para ativação massiva da consciência humana, seguida de um contato direto com a população, visando desmascarar os planos dos escuros de uma falsa invasão. Sim, o tempo urge. Quando eu falo que o tempo urge, não é falsa retórica, é um fato. Vamos aguardar, pois tratando-se de um plano interdimensional superior, pode haver surpresas em vista, bem como grandes maravilhas nas próximas semanas. Agora existem outras hipóteses também. De repente, o 3 Atlas do próximo dia 29, porque ele já mudou de curso. Ele muda de curso, mas provavelmente, isso é quase certo, não vai se redirecionar, mudar a sua rota em direção à Terra. Aí vai ter aquela especulação, não é, porque não é. Talvez coloquem panos quentes, esperando a ativação da consciência que vai ser realmente efetivada, segundo a Dama e o 3 Atlas, em abril, meados de 2026. Também é uma outra possibilidade. Mas que existe, prestem atenção no que eu vou falar, mas que existe uma grande chance de tudo ser encerrado até esse fim desse ano, com certeza tem. E você pode ajudar com meditação e alta frequência e principalmente compartilhando esse vídeo e dando o seu like. Hipótese nave-mãe alienígena pressa ter teste decisivo quando o objeto interestelar 3 Atlas atingir a conjunção solar no período. Seria uma espécie de teste. Então a expectativa é grande. É por isso que está mobilizando a ONU, NASA, a Agência Europeia, porque eles têm uma grande expectativa que não vai ter mais como esconder. Lembra do apagão no último dia 3? Apagou tudo. Todas as agências que poderiam registrar imagens, as melhores imagens em alta resolução, simplesmente saíram do ar, simultaneamente. Só que dessa vez não tem mais como. Por que sabe que não tem mais como? Porque no dia 29, qualquer astrônomo comum vai poder obter essas imagens. De qualidade. Aí, meu filho, não tem como colocar debaixo do tapete. Vocês estão entendendo? Esse que é o ponto. Essa que é a questão. Não tem jeito. Não vai ter mais como. É impossível. Por isso que eles estão com medo. Tremendo de medo. Porque a verdade sobre a existência dos extraterrestres pode ser, presta atenção, tem um grande potencial de ser revelada na próxima semana. E aí vai ser um reboliço. Aí os extraterrestres têm que se adiantar, entrar em contato com a população antes que eles comecem com a narrativa de false flag. Lembrando que também eu não posso mensurar aqui até que ponto o Loirão e os Chapéus Brancos têm o controle da grande mídia. Mas tem uma ótima notícia. Grande parte da população, pelo menos nos Estados Unidos, já acredita numa falsa invasão. Então fica muito difícil desta mentira, dessa farsa, conseguir enganar a população. Parece que a população já está vacinada contra isso. Então, meus amigos, realmente estamos vendo maravilhas. O cerco está se fechando. E quem está cercando o cerco de verdade são os extraterrestres. A gente falando, o Loirão está pressionando, pressionando a Venezuela. A pressão que os extraterrestres estão fazendo nos governantes na cabal, nos governantes escuros, é 10 vezes maior. Se tem alguém que está realmente pressionando, de fato, para que esta barbárie e a entrega das tecnologias, camas, medbed, o novo mundo possa acontecer, são os nossos amigos. E o que eu estou apresentando para vocês é algo tangível, totalmente palpável. Você não precisa acreditar. É só conhecer, porque isso é fato. Não é uma questão de crença. Não, tem que acreditar porque eu estou falando. Não precisa acreditar em mim, é só ver os fatos. E eu nem quero que acredite em mim também. Ninguém deve ter fé em ninguém. Agora a gente tem que ter fé o quê? Na verdade, no conhecimento verdadeiro. Nos fatos. Pois bem. Hipótese nave-mãe alienígena prestes a ter teste decisivo. Quando o objeto interestelar 3 Atlas atingir a conjunção solar e o periélio. Presta atenção. Avi Loeb falou isso. Se você quiser tirar férias, tire-as antes, porque sabe o que vai acontecer.
Saiba lá o que vai acontecer no dia 29. Disse o astrônomo Avi Loeb, mas a maioria dos outros cientistas tem quase certeza do que vai acontecer. Acho que é um cometa mesmo. Pois é, estão alienados. Mas eu acho que a NASA, a Agência Europeia, a ONU não concordam com os senhores. E nem o Instituto 7. Caso contrário, eles não teriam colocado o 13 Atlas na rede de defesa planetária. É algo prioritário, como uma ameaça iminente. Tem que ser monitorado em tempo integral. Ameaça de asteroides. Está aqui, meus amigos, é o meu documento. Mas o 13 Atlas nem asteroide é para vocês. É bom vocês entrarem num acordo. Vocês falam que é cometa. Veja o tamanho da loucura, meus. Vocês enganam quem? Ninguém. A contradição. Eles estão totalmente perdidos. Sabe por que eles estão perdidos? Porque eles sabem que pouco tempo lhe resta. Enquanto vocês conhecem amigos, não estou falando vocês, porque vocês são espertos. Estão preocupados com política, preocupados com coisinhas, com bobeiras. Desculpa, comparado com isso é bobeira. Besteirinhas, perto do tamanho disso aqui. Desculpa, é só uma questão de senso de proporção. Vamos continuar. O cenário mais provável de uma perspectiva de engenharia envolve uma nave-mãe que libera mini-sondas e realiza uma manobra. Ou seja, uma manobra no dia 29, no periélio, segundo o Avi Loeb, reversa para desacelerar no periélio e interceptar a Terra. Olha, já veio com aquela narrativa de invasão fake. Aproveitando a assistência gravitacional do Sol. Enquanto isso, olha só isso aqui. A aeronave colidiu com um objeto. Uma nave comercial colidiu com um objeto. Já arrumaram aqui um álibi. O 13 Atlas está liberando sondas e atacando aeronaves comerciais. Veja como o 13 Atlas é malvadão. E com certeza o pessoal dos Majestic 12, viu? Vê o pessoal aí, do YouTube, fala que é reptiliano. É isso, é reptiliano, é coisa do mal. Para ver se vai vingar, né? Se vai vingar aí a nossa narrativa de invasão alienígena. Fala pro pessoal falar em alto e bom tom. Tem gente, tem pessoal alienado, eles acreditam em tudo. Pois é. Louis Elizondo, começa com o Louis Elizondo, né, que ele recebe do Bigelow Aerospace, manda dobrar o cachê. Inclusive, no dia 8 e 9 de novembro, o Dr. Greer vai expor todo mundo. Ele prometeu. E o Dr. Greer não brinca em serviço. Pois é. Esse pessoal aí que fica disseminando desinformação. Pois bem. É claro que a grande parte também, meus amigos, vai no fluxo, né? Efeito manada. Né? Porque o fulano falou, tem muito disso. Fulano falou, ele tem 1 milhão de seguidores, é porque é verdade. Aí você vai ver a fundamentação da pessoa. A fundamentação é a garantia sou eu. Não é fácil não, né? Vamos continuar. Tudo falacioso. Investigadores dizem que a origem de um objeto que supostamente colidiu com uma aeronave, aqui, Unitech Airlines, na semana passada, causando danos ao para-brisa e ferimentos leves de um piloto, permanece desconhecida. Portanto, se o 13 Atlas no próximo dia 29, presta atenção no que eu vou falar, for flagrado liberando sondas, como foi prometido pelo Avi Loeb, porque ali todo mundo vai ficar sabendo a verdadeira natureza do 13 Atlas. Conforme a hipótese do Avi Loeb, o circo já estaria armado. E alegariam que as hostilidades alienígenas já teriam se iniciado, atingindo um avião comercial. E tem muito mais ainda, que isso aqui é um dossiê bem comprido, com vários detalhes. Eu gosto de passar detalhes, porque eu não quero que as pessoas pensem que eu estou aqui induzindo você a pensar assim. Eu estou mostrando dados. É uma vassidão de dados. Dados que podem ser verificados, devidamente verificados. Michael Salla, dia 20 de outubro. Presta atenção nisso aqui. O professor Avi Loeb ressalta que as fotos da maior resolução do 13 Atlas ainda não foram divulgadas pela NASA. Por que será, né, Avi Loeb? Que não existe protocolos internacionais caso ocorra um evento de cisne negro com 13 Atlas, mudando direção ou liberando sondas
em direção à Terra, ou seja, um protocolo de contenção contra uma potencial, vamos colocar a legenda aqui, invasão alienígena. Ufomania. A NASA está escondendo imagens de dados importantes sobre o 3 Iacras, porque sabe que pode ser uma nave alienígena, diz a Villoeb. É óbvio, né? Villoeb. Claro que é isso, né? Pois bem. Astrônomos, agora, recentemente, meus amigos, descobrem asteroide do tamanho de um arranha-céu escondido no brilho do Sol. É grande. Né? Tamanho de um arranha-céu. Sei lá, 600 andares. 100 andares. O arranha-céu tem que ser mais. 100, 150 andares. E ele está se movendo em um ritmo quase recorde. Um novo companheiro aqui. Mais um ajudante, um auxiliador nesta ativação. O asteroide crepuscular recém-descoberto 25CC, batizado de 2025 SC79, ficou obscurecido pelo brilho do Sol até que um astrônomo apontou a câmera de energia escura para ele, destacando os perigos potenciais de asteroides não vistos. Então eles estão alegando, é perigoso, acho que esse asteroide, se o 3 Iacras não vier para cá, com certeza esse asteroide vai vir e vai propiciar o fim do mundo. Que coisa. Só que é tudo desespero deles, meus amigos. Porque a verdade vai vir à tona. Isso aqui só denota o desespero dos escuros e do establishment. Pois é. Aqui, Scott Shepard, astrônomo do Instituto de Pesquisa aqui, Cairn Ciência, em Washington DC, avisou que 2025 CC79, pela primeira vez no dia 27 de setembro, o asteroide foi obscurecido pelo brilho do Sol, tornando excepcionalmente difícil de observar. De acordo com um comunicado divulgado pela Cairn Ciência, que hoje deve ser a fonte, que foi noticiou isso aí, avistar asteroides ocultos como o 2025 CC79 é importante para garantir que nenhuma rocha espacial potencialmente, presta atenção aqui nesses detalhes, perigosa, muito perigoso, de repente pode colidir com a Terra, será o fim do mundo, que coisa, né? E por isso que a gente falou, inclusive, pro Luiz Elizondo, né? O coronel Calnil fala do fim do mundo, né? Porque o fim do mundo está para chegar, etc. Ele que é o grande influenciador. E muitos influenciadores estão propagando o mesmo, replicando esta mesma mentira aqui. Perigosa chega ao nosso planeta sem que percebemos. Pode acontecer, acontece. A gente vai perceber, quando vai ver, tem um asteroide aqui, tamanho do arranha-céu, em direção à Terra. Dr. Greer já advertiu que eles fariam isso. Dr. Greer, pessoa estudada, pesquisa, com seriedade, já sabia disso. 750 testemunhas, 5 terabytes de dados. 750. É isso mesmo, testemunhas militares. O que mais me preocupa, palavras do Dr. Greer, no momento é a capacidade deles terem de forjar uma invasão alienígena. Outra preocupação é que eles podem fazer geofisicamente. Recentemente, um asteroide foi desviado deliberadamente para cair no Oceano Pacífico e causar uma catástrofe. Porém, não contavam com a astúcia dos extraterrestres. Porém, uma nave alienígena interceptou esse asteroide e nos salvou do fim do mundo. Então, eles já tentam fazer isso há muito tempo. E não será diferente, o desfecho será o mesmo. Os extraterrestres irão frustrar as pretensões dos escuros. Essa informação, é bom salientar aqui, é de um militar. É uma das fontes militares do Dr. Steve Greer. General, últimas notícias. Muitos americanos agora acreditam que o governo dos Estados Unidos está planejando encenar uma farsa, uma invasão encenada. Como parte do esforço para o quê? Para estabelecer um governo distópico. Pois é. Eu fui verificar, e de fato é real. Já apresentei essa notícia, mas é importante recapitular, porque no contexto ela é muito pertinente. Lembrando que o Elner Van Braun já falava sobre isso desde 1975. Aqui fala da década de 70, eu dou a data exata para vocês. 1975. Sem falar do Serge Monast, sem falar do Dr. Steve Greer. Sem falar do Edgar Mitchell. Agora, Jeremy Corbell esclarece sobre a narrativa de ameaça alienígena. Ele que em janeiro desse ano falou, olha, eles vão usar talvez um objeto para forjar uma narrativa, para criar uma narrativa para emplacar uma invasão falsa.
Jeremy Corbell esclarece sobre narrativa de ameaça alienígena de uma possível nave invasora em direção à Terra, hoje associada ao 13 Atlas. Sim. A razão pelo qual Jeremy Corbell está sendo questionado sobre o 13 Atlas não se deve à sua experiência como astrônomo ou cientista. Não, nada disso. Mas sim uma declaração que ele fez anteriormente, em janeiro, dizendo que estava chegando uma mentira. Eles estavam planejando uma grande mentira. E é claro que essa mentira está sendo... Os chapéus brancos já sabiam disso e estão simplesmente acabando, minando com as pretensões dos escuros, sem falar dos extraterrestres, conhecem o fim desde o começo. Eles que estão sendo assessorados pelo próprio Deus, a fonte criadora. Essa declaração foi feita porque, segundo Corbell, meus amigos, vocês têm que entender que isso aqui é uma operação feita por seres superiores, diretamente pela fonte criadora. E quem está executando isso são seres interdimensionais. É claro que a ação humana é importante. Só que o que o Loirão faz é uma coisa simbólica. Tudo que a gente faz aqui é simbólico. Quem realmente está fazendo a coisa acontecer são eles. Porque eles querem a nossa participação. Eles não gostam de pessoas frouxas. Eles gostam de pessoas corajosas, destemidas, obviamente, e espirituais. Então, espiritualidade e coragem. Porque essa pessoa que fala para mim, eu sou espiritualista, e é um covarde, é mentiroso. A espiritualidade caminha junto com a coragem e com a determinação. Porque, meus amigos, o que eu já recebi de paulada na vida, né, e mais recentemente, não é fácil. A gente não fica, a gente é inabalável. É como se fosse uma missão. Aprendi isso com o Dr. Greer. Dr. Greer foi pior do que eu, porque ele viu vários amigos dele sendo desencarnados. Ele não parou, ele não esmureceu. Ele continuou na sua jornada. Tem que ser assim. Ele não ficou se vitimizando também. Essa declaração foi feita porque, segundo Corbell, ele sentiu uma pressão manipuladora. Vou explicar aqui, eu vou usar minhas próprias palavras. Ele chegou a essa conclusão porque várias agências de inteligência chegavam para ele e ligavam para o Corbell. Viu, Corbell? Viu? Fala que tá vindo uma nave alienígena em direção à Terra. Corbell, vai, fala, cara. Isso, a gente vai mandar uma grana, esquenta a tua mão. Isso, a gente vai molhar a tua mão. Isso, não queria fazer aquelas férias no Caribe? Pois é, meu querido. Meu querido, você é um grande influenciador do YouTube. Fala, meu querido. Férias do Caribe. Você não queria comprar aquele carro? Lembra aquele carro? Ih, trocar aquele carro, seu carro tá velho, quebra. Comprar um carro novo, cara. Então tá aí. Fala que vai vir uma nave aqui, vai destruir tudo, acabar com tudo, por favor. Vai tirar aquelas férias dos seus sonhos. Vai ser legal. Vai ser maravilhoso. Nós ficamos felizes, você fica feliz e a vida segue. O Jeremy Corbell falou, eu não me vendo. Eu não me vendo. Acabou. Eu não vou propagar essa mentira. E ele veio a público e falou. Agora. Teve coragem. Olha, eles estavam telefonando para mim, ligando para mim, falando, Corbell, isso aqui tão legal. Pressionando ele. Ele mesmo disse que foi pressionado. Mas ele se negou. Teve coragem. Pois é. Mas, com certeza, tem gente que quis, né? Aceitou a proposta indecente. Com certeza. Não, fala que é uma nave cheia de draconiano, lotada do mal, é horrível. Que coisa. A verdade, meus amigos, todo mentiroso vai ser desmascarado, por mais que tente, será desmascarado. Com essas novas energias, não tem mais como a mentira prosperar. Entendam isso. Pois bem. Vamos continuar. Agora, esse final aqui é interessante. Denúncia. Eu me senti manipulado. Corbell decidiu denunciar a pressão, razão pela qual as pessoas agora associam a história do 13 Atlas. Corbell também mencionou que ele e George Knapp ouviram dicas de grandes coisas chegando, frequentemente associadas ao período entre 2027 e 2030. Por isso que é importante você ter assistido, porque isso aqui é tudo continuação. É como se fosse um capítulo, um novo capítulo de um livro. Ter assistido a live de terça-feira. Falei muito sobre isso, sobre as mudanças geofísicas entre 2026 e 2030.
Inclusive está sendo cogitado já abertamente essas mudanças geofísicas das densidades superiores. Inclusive na Casa Branca. Sinal Skywatch. Voltando aqui novamente para a mesma fonte que nós estávamos comentando no início desta live. Que coisa. Aqui. E minha água está acabando. E a minha garganta está indo junto. Eu esqueci de encher a garrafa. Não tive tempo para nada também. Emendei da hora que eu acordei, tô aqui no computador e tô fazendo a live com vocês. Sinal Skywatch, 12 horas. Rastreamento 3 Yatras, manobra ativada confirmada. O visitante interestelar 3 Yatras não está seguindo a trajetória prevista pela NASA. Vou repetir, o visitante interestelar 3 Yatras não está seguindo a trajetória prevista pela NASA. Quer que eu coloque legendas para vocês? Eu vou colocar. O 3 Yatras mudou de rota e está acelerando. Ou seja, é um objeto anômalo. Não há dúvida. Ele está acelerando em direção a um periélio oculto atrás do Sol, ou seja, numa nova trajetória. Desvio de 1 milhão de quilômetros, aumentando a cada hora. Está desviando o seu curso. Por que vocês acham que eles estão apavorados? Tudo isso já está vindo à tona, meus amigos. Eles foram informações oficiais. E agora? Por enquanto, eles conseguem disfarçar. Não, é um ruído. Não está mudando de rota, não, viu? Mas quanto tempo a gente vai aguentar esconder isso daí? Ó, dia 29 está chegando. Dia 29 não tem jeito. Ah, não vai ter jeito. Os astrônomos, a gente pode mentir, mas os astrônomos estão aí. Tem um monte de astrônomo amador. O que a gente vai fazer? Invasão fake. Não tem outro jeito. Vão mentir. Não sei. O que é que a gente faz? Eles nem sabem o que fazer. Estão que nem barata tonta. No desespero. Vamos continuar. 3 Yatras acelera após uma breve ocultação devido à conjunção com o Sol no dia 21 e começa a mudar sua trajetória por trás do Sol, seguindo uma rota alternativa. Agora eu pergunto, cometa tem rota alternativa, meus amigos? Pensar um pouquinho. Não, né? Quer dizer, claro que não. Que coisa. Que coisa. E o pessoal dormindo, a grande maioria alienado, né? Em berço esplêndido. Que coisa. Tudo que está acontecendo agora é para distrair. Tá? Distração. Loirão diz que está preocupado, né? Com a guerra. Não está, não. Ele está preocupado com isso aqui. Putin é a mesma coisa. E todos os líderes globais. Tudo que está acontecendo na política hoje é apenas distração. Todos os olhos estão voltados nisso. Estão compreendendo? Agora, vamos supor que chegue no dia 29, olha, a gente vai fazer aquela ativação, mas será que o povo vai suportar? Ver toda a verdade de uma vez? Se eles calcularem que não, eles podem prorrogar o processo, eles têm meios. 3 Yatras vai passar ali, né, vai ficar meio com cheio de nuvem em cima, de repente vai vir um raio solar e vai tampar ele, não sei. Não aparece. Vai aparecer mais tarde. Tudo é possível, meus amigos. As cartas estão na mesa. Vamos continuar, que isso aqui está muito bom. Eu, particularmente, estou adorando fazer isso aqui. Espero que vocês estejam gostando, porque o assunto é importante. Pois bem. Aqui, rastreamento 3 Yatras, manobra ativa confirmada. Vê o artigo. Porque quando eu me deparo com essas coisas, nem eu acredito, sabia? Não é possível. Não é possível. Eu quero ter certeza. É verdade mesmo, eu caio de costa. Eu vou caindo de costa, vou pesquisando, caio de costa de novo, aí eu tento me recuperar, né? Porque é um baque muito grande. Aí eu consigo me volto assim novamente e continuo estudando. É assim. Aí eu dou uma volta, vou lá fora, volto de novo, respiro, tomo ar, falo, pai do céu, e grito, Eliette, olha que coisa maluca, e grito, Eliette tá fazendo comida, ela tem que vir aqui e ver, depois continua. É assim que funciona. É o dia inteiro assim. Pois é. Olha que coisa sensacional, olha que coisa maravilhosa. Eu não me aguento, meus amigos. Aqui. Rastreamento 3 Yatras, manobra ativa confirmada. Depois que eu volto assim, eu continuo, porque eu tenho que dar uma volta. Eu não aguento, né? Não aquele pulso, sei lá, uma energia tão forte. Eu tô tendo agora, por exemplo. Né? Queria dar um salto aqui. Mas eu me seguro. Pois bem.
Rastreamento 3 IATAs. Tento me conter. Rastreamento 3 IATAs, manobra ativada confirmada. Rastreamento em tempo real revela uma discrepância crescente de posição. O 3 IATAs está mudando de rota. À medida que o visitante celular acelera em direção ao PNL oculto. Mas isso é só o começo. Tem muito mais. Por enquanto, o objeto está fora de curso, em mais de 1 milhão de quilômetros, mas é um cometa. Claro que não tem como, não se sustenta mais essa mentira. Eles não conseguem mais sustentar, porque está ficando cada vez mais óbvio. Daqui a pouco o 3 IATAs vai aparecer e se esfregar na cara de todo mundo. Não sou um cometa. O que mais vocês querem? Mais do que? Tudo bem, a gente vai continuar. Querem continuar com esse jogo, a gente continua. 1 milhão de quilômetros, escurecendo contra as expectativas, emitindo estruturas geométricas de luz. E ao mesmo tempo, presta atenção, que ele está mudando a rota, ele está mandando sinais para a Terra. É isso mesmo, sinais para a Terra. Utilizando a geometria sagrada de luz, quebrando previsões orbitais. Some tudo isso e começa a parecer intencional. Ou seja, a frequência Fibonacci. Fibonacci. Nós estamos chegando. Falta pouco tempo. Aperte seus cintos. Meus amigos, daqui a pouco eu vou mostrar aqui a rota, que era a rota de um cometa, estimada do 3 IATAs, e a rota que o 3 IATAs está traçando agora, nesse momento. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele está indo para uma direção totalmente oposta. 7 dias antes do periélio, dia 29 de outubro de 2025, o 3 IATAs passa diretamente atrás do Sol. A 1,356 UA, que é uma sigla de medição astronômica, invisível da Terra. Não observável. Durante sua janela de manobras mais crítica, é o ponto ideal para uma correção de curso, algo mais deliberado. Aliás, isso já está acontecendo. Simulações que modelam sua trajetória mostram que ele ignora estados intermediários esperados, como se sua trajetória estivesse sendo recomputada em tempo real. Não governada por forças conhecidas, quase como um sistema se ajustando dentro de um algoritmo maior. Algo ciente de seus próprios parâmetros. Sinal Skywatch, fonte. Os céticos chamarão isso de ruído, ou limite de correção de erro, no rastreamento do espaço profundo. Mas, e se não for? E se for o primeiro indício detectável de inteligência direcionada, um corpo navegando simultaneamente pela gravidade e pela computação? O próximo teste ocorrerá em 3 de novembro, quando o 3 IATAs ressurgir atrás do Sol. Dia 29, dia 3, ele ressurge novamente. Se o deslocamento persistir ou se alargar novamente, isso confirma o ajuste de curso ativo. Não é coincidência. Claro que não. Tá aqui, meus amigos. Real controle do tempo, seria isso aqui. Esse seria o trajeto do 3 IATAs, mas ele está indo por aqui. Atrás do Sol, tá? Pois é. Surreal. Realmente espetacular. E se você não está impressionado, deveria estar mais muito, mas é pouco não, é muito impressionado nesse momento. Não é pouquinha coisa não. Vamos continuar. Mas você não para por aí. Isso é apenas uma breve introdução. É só um aperitivo. O prato principal vem agora. Eu não estou brincando. Agora que vai vir o prato principal. É muito bom saber e ter o senso de missão cumprida. Posso ter ficado até as 4 da manhã, 5 da manhã. Tá? Fui dormir essa noite. 5 da manhã. Ter ficado o dia inteiro. Mas valeu a pena. Se eu conseguir aqui pelo menos algumas pessoas que consigam compartilhar isso, eu já me dou por satisfeito. Aí você pode ajudar. É gratidão infinita. E não, na verdade, não faça isso por mim. Faça isso pelo planeta Terra, pela humanidade. Pois bem. Onda de choque solar. Uau! Quando eu vi isso, meus amigos,
Quem acompanha isso em tempo real, como eu acompanho, eu tô todo arrepiado. Porque o Stephen Burns, a Pam Gregory, falou que isso ia acontecer justamente no dia 21. E aconteceu. Um grande flash solar. Então, no dia 21, presta atenção, teve a lua nova. O 13 Atlas, a Terra e a Lua, no mesmo dia da lua nova, ficaram alinhados. Então, nesse momento, o 13 Atlas não poderia ser observado. Ok? Ele ficou ocultado dos observatórios. E nesse mesmo dia, teve um imenso flash solar vindo diretamente na direção do 13 Atlas. E a partir desse momento, o 13 Atlas começou a mudar a sua trajetória. Ou seja, a ativação começou. Você vai entender o porquê. E eu vou dar detalhes e irei provar. Porque o Stephen Burns não está de brincadeira. Pois bem. Vamos continuar. Onda de choque solar. Porque assim, o Stephen Burns é um cara muito pé no chão. Ele é cientista. Ele tem uma carreira a zelar. E quando ele começou a live dele cantando, eu falei, uau. Cantando um novo mundo. Eu falei, meu pai. Caí de costa. Presta atenção. Onda de choque solar. 8 milhões de quilômetros por hora. Uma das maiores e mais rápidas registradas. É bom salientar aqui que esse flash solar, se viesse diretamente na Terra, seria o fim do mundo. Não estou brincando. Esse último dia 21. O fim do mundo. Tá? Se viesse para cá. Ia simplesmente acabar com o planeta Terra. Fulminante. Você amanhecer de manhã já desencarnado. Você, seu cachorro e todo mundo que é ao seu redor. Tudo. Acabou. Presta atenção. Ninguém conta isso para você. Isso é um fato. De acordo com dados recém-divulgados da USAF, a gigantesca injeção de massa coronal, CME, sigla CME, injeção de massa coronal, de ontem, irrompeu o Sol em impressionantes 2.474 km por segundo, configurando entre as erupções solares mais rápidas já observadas. Se tivéssemos sido direcionados para a Terra, presta atenção, poderia ter produzido uma tempestade geomagnética muito forte, possivelmente interrompendo satélites, redes elétricas, sistema de rádio. No momento, os primeiros rastreamentos mostram que ela já está indo diretamente para Vênus e não para a Terra. O que significa que podemos ter escapado por pouco desta vez. Interessante. Mas é muito mais grave do que vocês imaginam. Presta atenção aqui. CME gigantesco foi lançado direto para o 13 Atlas. A ativação começou. E olha a cara do Stephen Burns. De alegria e satisfação. Tudo que você disse, Stephen Burns, está acontecendo milimetricamente. Você é o cara. Incrível. Incrível. Você é o cara. Inacreditável. Sensacional. Tá de parabéns seu trabalho. Espetacular. Tá aqui. No dia da discussão, dia 21 de outubro, no fuso horário universal, ocorreu um alinhamento perfeito entre Terra, Lua, Sol e 13 Atlas. Alinhamento perfeito. Esse alinhamento específico foi uma conjunção superior. Nesse momento, o 13 Atlas estava exatamente oposto ao Sol visto da Terra, do outro lado do sistema solar. O impacto de injeção de massa coronal, CME, a coincidência da conjunção superior e do periélio foi prevista para coincidir com uma atividade solar grande e aprimorada, aperfeiçoada. O 13 Atlas filtrou essa energia do Sol, que está indo até ele, e ela, como é tão potente, está chegando em todo o sistema solar. Stephen Burns falou, no dia 21 de outubro, junto com a Pam Gregory, o 13 Atlas vai ficar alinhado com a Lua, vai coincidir com a Lua nova, com a Terra, vai receber, vai interagir diretamente com o Sol, vai filtrar a energia solar diretamente do Sol central. Ele é cientista! Cientista, ele tem uma reputação a zelar. E vai começar a ativação. Ele começou, eu adorei o título da live. Ativação começou. Ativação começou. O primeiro estágio. E por que tem que ser feito em estágios? Porque se as pessoas fossem ativadas de uma só vez, a maioria não suportaria. Iria enlouquecer. Então vai ser feito em etapas. A priori é assim, aos poucos.
É claro que tem alguns, vocês que são despertos, é claro que vai ser um processo muito mais rápido, muito mais adiantado, outros vai demorar um pouco mais, mas no final todo mundo chega lá. Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Uns mais rápidos, mais devagar, vai chegar lá também. Exatamente durante esse alinhamento gigantesco, injeção de massa coronal, CME foi lançada ao lado oposto do Sol. Essa explosão é considerada tão grande que, se tivesse atingido a Terra, teria causado uma tempestade geomagnética nível G5, o nível mais forte, e chegando a menos de 24 horas. A direção do lançamento CME, embora tenha uma componente de completo, está predominantemente voltada para a direção em que o 3I Atlas está viajando. G5 é a tempestade solar mais potente que existe. Stephen Burns. E esta, sim, segundo o próprio doutor, esqueci o nome dele, da Ptolemy, agora fugiu. Que coisa. O David Adair, que destruiria o mundo. Tá? Não colocaram isso porque seria um pouco impactante, mas essa que é a verdade. Ok. Tentaram mitigar o caso. Os modelos da NASA, embora indicando que não será um acerto frontal, sim, acerto frontal, direto no ponto exato, mostrando que uma onda aprimorada de plasma está se movendo exatamente na direção oposta à Terra, onde o 3I Atlas se encontra. E ele aqui tem vários dados astronômicos provando isso, porque aqui é a prova. Não tem disse que disse. Pois bem, vamos lá. Implicações arquétipas e observação futura. O objeto é visto como tendo uma impressão de consciência única. E a energia, informação que ele contém está pronta. Ele está pronto para começar a sua missão de ativação. Nesse novo ciclo lunar, que se inicia com a lua nova, aliás, se iniciou no último dia 21. O período de 28 dias, ou seja, da lua nova, né, nesse próximo mês, o ciclo lunar, no caso, o próximo período de 28 dias desse novo ciclo lunar é esperado para ser muito interestelar. E a coincidência do evento solar massivo leva à previsão de desenvolvimentos explosivos na consciência, a nível individual, coletivo e social. Embora se especule sobre o 3I Atlas ser uma nave-mãe ou conter alienígenas, palavras aqui textuais do Stephen Burns. Para não dizer que eu estou induzindo alguma coisa. O anfitrião do vídeo, Stephen Burns, acredita que é simplesmente um objeto interestelar muito original, com uma consciência única da própria fonte criadora. E ver isso de um geofísico é de arrepiar até os ossos, da reputação do Stephen Burns. Que afetará o campo de energia terrestre de maneiras conhecidas e desconhecidas. Influência feminina. Quando eu vi isso aqui eu não acreditei. Influências femininas, ciclos de curta duração. Os ciclos de curta duração, no caso de 28 dias, agora, o ciclo lunar, o ciclo de curta duração são vistos como influências femininas, impactando individualmente, coletivamente e socialmente. Lua nova. A lua nova, em particular, é vista como o início de um novo ciclo. A recente lua nova, ocorrida junto ao alinhamento do 3I Atlas, marcou um novo ciclo lunar de 28 dias, e se espera ser muito interestelar. Lembrando que esses próximos 28 dias já estão sendo banhados por uma energia solar que foi interceptada pelo 3I Atlas, ou seja, filtrada pelo 3I Atlas. Aperfeiçoada diretamente do Sol central. Ciclo de Vênus, ciclo de aproximadamente 10 meses, ciclo geral de 8 anos. Ciclo de Vênus é outra influência feminina, de prazo mais curto. Ele tem um ciclo de aproximadamente 10 meses, medido a partir de conjunções. Existe um ciclo geral de Vênus que se estende por 8 anos. Lua, lua nova, Vênus, que representa, e Terra, que representa o quê? A energia feminina universal. Vocês estão entendendo isso aqui? Eu preciso falar mais. Mas eu vou desenhar. Porque tem pessoas que não vão captar o tamanho disso aqui. A magnitude dessa informação. Pois bem. O objeto interestelar 3I Atlas está intrinsecamente ligado ao início de um novo ciclo lunar feminino,
e atividade solar, sugerindo um período de intensas mudanças. Houve um alinhamento perfeito, uma conjunção superior da Terra, Lua, Sol, 3 e Atlas, no dia 21 de outubro, tempo universal, coincidindo com a Lua nova. Essa coincidência, juntamente com a detecção de uma gigantesca ejeção de massa coronal, tudo ao mesmo tempo, lançado em direção 3 e Atlas, leva à previsão de desenvolvimentos explosivos a nível individual, coletivo, social, nos próximos 28 dias, duração do ciclo lunar. Stephen Burns, presta atenção nessa parte. Eu peço encarecidamente, para tudo que você está fazendo, toma um cafezinho, calma, tranquilo. Respira nesse momento, porque a informação é impactante. Respira fundo. Meditação. Respira fundo, para tudo. Aqui, respiração binaurais, desculpem. Né? Respiração plana. Vai estimular os dois lados do cérebro. Pronto, agora você vai conseguir captar essa informação. Respira fundo. Pois bem. Stephen Burns está simplesmente, meus amigos, sugerindo, com provas e evidências, de que uma superconsciência feminina influenciará a consciência humana nos próximos 28 dias. Quem que você se lembra? Quem é a superconsciência feminina? Claro que a gente vai se lembrar do Chris Bradson, das profecias do Chris Bradson. Tudo se encaixa. A verdade se encaixa perfeitamente, harmoniosamente, diferente da mentira que sempre entra em contradição. Espetacular. Eu não consigo nem falar aqui, ó. A voz não tá saindo. Porque isso é emocionante. Eu já li isso, estudei isso, mas toda vez que eu vou ler isso aqui, eu vou me emocionar de novo. Porque isso é lindo demais. Isso é sensacional. Isso é um sonho sendo realizado. Sendo realizado. É isso mesmo. Respira. Respira fundo. Eu tô falando isso para mim mesmo. Respira fundo, Denis. Para continuar. Pois bem. Uma superconsciência feminina influenciará a consciência humana, tornando-se cada vez mais presente nos próximos 28 dias. Isso ocorrerá com um alinhamento perfeito da Terra, Lua, Sol, 3 e Atlas. Começou, na verdade, no dia 21 de outubro, coincidindo com a Lua nova. Lembre-se que esse processo continua progressivamente em várias etapas. A próxima será no dia 29 deste mês. E no dia 19 de dezembro, em que o 3 e Atlas estará mais próximo da Terra. Sim, no dia 19 de dezembro será o momento em que o 3 e Atlas estará supostamente mais próximo da Terra, que coincide com o solstício de Capricórnio. Solstício de Capricórnio. Esse processo se alonga até 2026, tendo seu possível apogeu em abril de 2026, na Páscoa, na libertação de 2026, com a quebra do grande paradigma, que muitos interpretam, porque tem gente que fala assim, a dama só falou para o Chris Bradson o seguinte, no dia 5/4 de 2026, falou para ele em 2012, dou a data para você, só ler o livro do Chris Bradson, OVNIs de Deus. A estrela Regulus estará diante da esfinge de Gizé, inclusive, na época, o bom frisar que o Chris Bradson não sabe nada de astronomia, e quando ele falou isso para o Ross Contas, falou, olha, isso é incrível, porque os astrônomos confirmaram. Realmente vai acontecer isso dessa data. E a última vez que isso aconteceu foi há mais de 10.500 anos atrás. 12.500, desculpa. 12.500, que coincide com a queda da Atlântida. Seria o quê? O marco de um novo começo, da nova Atlântida. Com a quebra do grande paradigma, que muitos interpretam como uma nova consciência, uma grande revelação. A dama não falou o que era, ela falou, vai ter uma quebra de um grande paradigma, não deu detalhes. O próprio Chris Bradson acredita que pode ser uma revelação concernente à esfinge. Uns acham que é ativação. Eu, particularmente, acredito numa ativação porque é o que é mais harmonioso, é mais convergente. Isso porque casa com outras informações perfeitamente. Ok? Mas a dama não falou nada disso. Falou, vai ser uma quebra de um grande paradigma. Pois bem. Os efeitos terrestres notáveis incluem fenômenos geofísicos, atmosféricos e sociais. O que vai acontecer, segundo um geofísico, nesse novo ciclo, onde a energia feminina da dama irá
estar presente no globo, no planeta. O que vai acontecer? Nesse ciclo onde a energia feminina irá predominar. Presta atenção. Vai valer cada segundo do seu tempo. Não vá embora. Não durma. Vai valer a pena. Eu prometo. Aqui. Primeiro, fenômenos geofísicos atmosféricos. Muitos fenômenos geofísicos. E falando em fenômenos geofísicos, meus amigos, asteroides caíram acompanhados de bolas de luz. Eu nem coloquei aqui porque não deu tempo. Anomalias aconteceram no mundo inteiro. Já começou. Escrevam isso. Fenômenos geofísicos e atmosféricos. Teve chuva de asteroides há pouco. Acompanhados de orbes. Ninguém sabe explicar. Eles deram uma explicação xixelenta. Pois é. Muitos fenômenos nos céus nos próximos 28 dias. Já começou. 2. Atividade vulcânica. A atividade vulcânica também vai crescer. Porque, queira ou não, faz parte das mudanças geofísicas. 3. Ressonância Schumann vai às alturas. Vai ter picos muito altos e baixos. Essa ressonância são parte da análise das influências terrestres. Ressonância Schumann. Nos próximos 28 dias. Vai ficar aqui numa montanha russa absurda. Eu acredito que teremos picos de ressonância Schumann nunca vistos antes. Mudanças do clima, meteorológicas também. Estão examinadas mudanças do clima. Falando nisso, vocês estão achando estranho esse inverno fora de época? Ninguém está achando estranho, não? Pois é. Coisas desse tipo estão acontecendo no mundo todo. Pena que o tempo é curto. Os fatos estão aí. À vista de todos. Só não enxerga quem não quer. Que prefere, escolhe. Hoje a questão é você escolhe ser alienado. Porque as informações estão aí. À vista de todos. 5. Atividade sísmica recente e inesperada. Apesar da preocupação geral com grandes terremotos, a fonte destaca uma atividade sísmica recente em áreas incomuns. Por exemplo, áreas onde nunca acontece terremoto. 4,5 na Polônia e na Escócia 3,9. Ou seja, o mundo está sendo transmutado. Não comunicaram para os senhores e para as senhoras. E começou. Como, parafraseando aqui, não, na verdade, faço minhas palavras do Stephen Burns. Ativação começou. Ela não vai começar, ela já começou. Efeito da Terra. Enquanto o 3IA está sendo atingido por uma radiação muito mais forte do que a Terra, do Sol, no caso, a Terra receberá partículas solares de alta energia, viajando perto da velocidade da luz. Vocês estão entendendo? O Sol atinge o 3I Atlas, e o 3I Atlas pega essa energia solar, né, e transfere para a Terra, como se fosse um filtro. Isso aqui é sensacional. Porque eu falei isso há 3 meses atrás e está acontecendo. Eu não. Stephen Burns. Pesquisa. Força de vontade. Pessoas empenhadas de verdade que têm compromisso com a verdade. É isso que o mundo precisa. 4. Efeitos arquétipos e sociais. Ciclo lunar. Os efeitos energéticos do alinhamento celeste da ativação solar têm implicações significativas para o campo de energia da Terra. Essa nova energia vai afetar o quê? Política, consciência social, vai afetar tudo. Por que vocês acham que agora vocês entenderam porque os escuros estão desesperados? Agora vocês entenderam por que está tendo essa mobilização global, rede de defesa planetária, orquestrada pela ONU, NASA e Agência Europeia. Nós temos que monitorar, porque isso é uma questão de defesa planetária, esse 3IA. Telefona pro Luiz Elizondo, gente! Telefona pra todo mundo, viu? 3IA, fala no YouTube que é terrível, draconiano, coisa do mal. Por favor. Nós estamos acabados, tá entendendo? É isso. É isso.
E vocês têm um papel importante para o quê? Esclarecer as pessoas. Impacto na consciência. As influências lunares do dia 28 são vistas como um dos ritmos mais fortes na civilização humana, influenciando a biologia. É ativar o DNA. Terceiro filamento do DNA. Então vamos lá. Nos próximos 28 dias, mas isso é um processo, vai aumentar cada vez mais. O primeiro estágio se iniciou agora, no último dia 21. Vários fenômenos atmosféricos que já estão sendo vistos. Fenômenos atmosféricos. Pessoas vão aguçar as suas habilidades psíquicas, telepáticas, alguns vão se comunicar com os extraterrestres, alguns vão ver os seus entes desencarnados, falecidos. Começa a se acostumar com isso. Porque isso vai ficar cada vez mais recorrente. Os mundos vão ficar cada vez mais próximos. Axis Mundi. E falando em Axis Mundi, sobreposição de mundos, o mundo interdimensional, o mundo dos encarnados, tudo ficará muito próximo, entrelaçado. No próximo sábado especial sobre esse assunto, que é importante. É importante, eu tenho um compromisso com vocês. Né? E se vocês acreditam que isso seja relevante, estejam aqui, sábado. Encontro marcado com vocês. Olha só, as influências lunares de 28 dias são vistas como um ritmo mais forte da civilização humana, influenciando a biologia, as marés e o fluxo da consciência. E para aqui, meus amigos, não sei se tem mais aqui. Bom, eu vou falar. Tem mais. Poderia até encerrar aqui, mas tem mais informação. Porque eu tenho que abrir para as perguntas também. Aqui, aqui, Chris Bradson com a dama. A superconsciência feminina. A superconsciência feminina, meus amigos, é próxima fonte. Ela se manifestou em várias grandes mulheres do mundo. Porque é algo interdimensional. Maria, mãe de Jesus. Hathor, Isis. Diana. Pois bem. Em várias culturas diferentes. A ativação começou. Você está preparado? Sim, na nossa percepção sensorial, nosso DNA. Sua percepção sensorial, nosso DNA, nossa capacidade cognitiva será aguçada. Se prepare. O primeiro estágio começa agora. Ouça o chamado. Ouça a sinfonia das esferas. Assim como Chris Bradson ouviu a sinfonia das esferas da superconsciência feminina. Uau! É claro que quem assistiu a live de terça-feira vai se emocionar muito mais, né? Porque isso aqui é uma complementação. Terá mais dados, vai ter mais. Quanto mais compreensão do assunto você tem, mais emocionado você fica. Por isso que conhecimento é poder. Realmente maravilhoso. Agora, se seu amigo, é bom você ter argumentos, porque contra fatos não há argumentos. Para aquele seu amigo que ainda acha que o 3 IA trazendo mal, fala isso para ele. Presta atenção. Torro Lasco registrou a explosão solar do lado oposto exatamente no dia em que o 3 Iatras fez alinhamento com o Sol e a Lua. Lua nova no dia 21 de outubro de 2025. Segundo muitos teóricos da constipação, tudo no céu não passa de Brubi. A gente fala, não, é Brubi, draconiano, 3 Iatras, e hologramas para plantar falsas bandeiras na Terra. Enganação coletiva. Pois bem, pode um holograma, que perguntas muito boas, pode um holograma morto interagir energeticamente com o Sol? Eu acho que não. Não. Draconiano interage com o Sol, com a fonte criadora? Eu acho que não. Diretamente do Sol central, mandando energias para a Terra? Eu acho que não. E como pode ser uma falsa bandeira se esse objeto vem do espaço? Pois é, não tem como. Interestelar, com bilhões e bilhões de anos. Aliás, ele é tão antigo quanto a própria fonte criadora. E até o presente momento manifesta sintonias de uma tecnologia avançada híbrida, completamente desconhecida.
Uma ótima pergunta também, que você deve fazer para o seu amigo que foi alienado. O tempo sempre separa a mentira e a fantasia da verdade, e a realidade dos fatos, derrubando rótulos e chutando muletas intelectuais para longe. Tô no cosmos. Pura verdade. Pura verdade. A verdade sempre prevalece. Sempre prevalece no final. Aqui, Alex Collier. Entrevista webinar 15 do nosso queridíssimo Alex Collier. Acho que nesse ponto, para resumir, é uma separação de frequências. De consciência, de estar preso e ficar com raiva por isso e ficar preso nesta raiva. Ou de se mover para uma frequência mais elevada de luz. E você pode, se desprenda do medo, se desprenda da raiva, porque essa frequência de luz já está aqui. Ouça a sinfonia das esferas. Ouça a voz da dama. A dama, quando se comunicou com Chris Bledsoe, na verdade aquilo era apenas um símbolo de uma comunicação mais ampla com toda a humanidade. Compaixão, perdão. Se separar daquela parte de contraste que a terceira densidade contém. E quanto mais alto vibramos, mais alto nos movemos para outros reinos de faixa de frequência. E esse momento, Alex Collier chegou. E agora, nesse momento, aproveite. Aproveite. A humanidade, o planeta Gaia esperou por isso por mais, melhor dizendo, quase 13 mil anos. É a nossa grande oportunidade. Você viveu, você tem o privilégio de estar aqui hoje para ver isso com seus próprios olhos. E eu vi pessoas, tem pessoas de idade que chegam para mim e falam, eu já estou muito velha, não vou ver isso acontecer. Eu acho que não. Então, ok, meus amigos? Gratidão, gratidão e a Cúria Matê.